Bom dia, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Dando continuidade às reflexões baseadas no livro A Energia do Silêncio e o Poder de Concentração dos Segredos Não Revelados. Hoje o nosso tema é: ao ouvir algo sobre alguém, você tem três escolhas. A nossa primeira reflexão desse livro foi: medir as palavras é uma característica dos sensatos. Usamos como texto base Provérbio 17, 27, que fala que aquele que mede as suas palavras revelam em entendimento, conhecimento ou ciência, depender da sua versão. Hoje, o nosso versículo base está em Provérbios 4, 24, que ele diz: preserva a tua boca da maldade e mantém longe teus lábios da falsidade. O desafio que nós temos hoje nessa reflexão é: o que é que eu faço ao ouvir algo sobre alguém? Sempre chega alguém comentando sobre a vida de uma pessoa. Às vezes é um acontecimento que foi no bairro, na cidade, na igreja, no estado, sei lá, no mundo, e essa pessoa chega trazendo essa informação. E o que é que eu vou fazer? O autor ele destaca aqui três pontos importantes e que eu acredito que é precioso esses conselhos e que nós devemos buscar praticar, porque a partir do momento que nós vamos estar praticando isso, nós vamos lembrar de um princípio da palavra, quando o próprio Jesus fala nos evangelhos que é a lei que rege os relacionamentos. Eu digo que é a lei que rege os mandamentos. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Faça, inicie por você. Ou seja, se você não gosta que alguém fale mal de você, que alguém seja injusto, que alguém faça uma calúnia, você deve fazer da mesma forma. E alguém pode retrucar dizendo: mas independente de eu fazer ou não, vai alguém falar da minha pessoa, vai me julgar. Não importa, o importante é a sua pessoa. Quando eu e você vamos prestar conta diante de Deus, não é por aquilo que as pessoas falaram, fizeram, é aquilo que eu reagi, como eu reagi. Então, o conselho do autor é: ao ouvir algo sobre alguém, você tem três escolhas. Uma dessas três a gente coloca. A primeira, ele diz que é potencializar para o mal. A segunda é neutralizá-la. E a terceira é modificá-la para o bem. Aí ele diz: não levante suspeita sobre quem quer que seja. O achismo pode se tornar verdade no entender de quem está ouvindo. O que passamos como suspeita ao outro, ele vai repassar como verdade para terceiros. Então, a primeira coisa, o conselho que ele está dizendo é que quando chega até a minha pessoa algo sobre alguém, é o potencializar esse mal. Como? Repassando. Quando eu repasso, alguém chega falando mal de alguém, contando algo, achismo, fazendo uma suposição, ou mesmo que ela tenha visto algo, e ela repassa para alguém. E quando chega até meu ouvido, eu repasso, eu estou potencializando esse mal. Então, a responsabilidade que nós temos quando chega algo até nós. Às vezes eu e você estamos potencializando o mal. Mas eu vou contar só para o meu marido, eu vou contar só para a minha melhor amiga. E às vezes nós estamos potencializando o mal. A segunda coisa que ele diz é neutralizá-la. Nós podemos neutralizá-la. Como? Não falando nada. Chegou até você e você ouviu e não repassa para ninguém. Ali você bloqueou a corrente, né? A corrente do mal ali você já não vai fazer nada. Então você também tem essa escolha e muitas pessoas fazem isso. Ao ouvir algo, não comentam nada a respeito do outro. E a terceira é modificá-la para o bem. Então, assim, quando eu ouvir algo, eu posso transformar essa tragédia, essa calúnia, esse achismo em algo bom. Como? Tentando exaltar algo bom, se for uma pessoa que você conhece, algo bom dessa pessoa. Porque a tendência nossa, quando escuta algo sobre alguém, é dançar, né? Celebrar, principalmente se essa pessoa fez algo, ou se a gente tem algo contra essa pessoa, a gente não gosta, é aproveitar para sambar em cima da desgraça alheia. Mas nessa hora nós somos convidados a escolher, a modificar para o bem. Então, é até para guardar o nosso coração, da gente já não julgar em cima do que a gente ouviu. É tentar exaltar uma qualidade boa dessa pessoa. Não estou dizendo aqui que é passar a mão na cabeça, mas é justamente: eu não vou potencializar o mal, eu não vou estar repassando. Eu vou estar levando para o lado bom da situação, exaltar algo bom dessa pessoa, para proteger o meu coração e até daquele que também veio trazer a informação.
Eu posso levar essa pessoa que trouxe essa conversa a uma reflexão. Qual o propósito que você está fazendo isso? O está edificando a tua vida? Então, eu posso pegar aquele momento e levar para uma reflexão. Eu já vi pessoas que, tipo, tinha 3 pessoas conversando e 2 começaram a falar mal de um amigo, companheiro ali da jornada com aquelas pessoas. E uma das pessoas que estava ouvindo, ela simplesmente saiu, ou seja, ela neutralizou ali naquela hora. Ela deu, é como se ela tivesse dado uma tapa na cara das pessoas que estavam ali, dizendo assim, ó, eu não quero saber do que vocês estão falando dos outros. Aquelas 2 pessoas ficaram assim totalmente envergonhadas, porque esperavam que aquela pessoa falasse mal dela também. E ela não falou. Já vi casos de pessoas que chegaram até aquela pessoa falando mal. E elas reforçaram, trouxeram algo a mais daquela situação, né? Tipo, não eu vou, bem que eu suspeitava isso, então ela vai fortalecer. E já contei o caso de um jovem que falou mal do outro, muito, muito, falou muito, e quando terminou, a pessoa que ouviu disse, nós vamos orar por essa pessoa, ela está precisando de oração, quem vai orar é você. E ali foi também uma tapa na cara daquela pessoa, porque ela disse, eu não tenho condição. Ela sabia que o que ela estava fazendo era potencializando o mal, estava redistribuindo, na verdade, o mal. E o outro não foi potencializar, o outro transformou para o bem, ao ouvir toda aquela desgraça, porque pode ser verdade o que o outro está fazendo. Mas qual o propósito? De estar partilhando a desgraça alheia. Então, você pode transformar aquele momento, às vezes a pessoa foi na tua casa, e levar para um momento de reflexão, de oração em relação àquela pessoa. Eu lembro que uma vez uma pessoa ligou e ela disse, olha, eu quero saber a sua opinião, eu estou passando por um momento difícil na igreja que ela congregava, estava tendo ela não estava aceitando o que estava ocorrendo na administração e ela já estava sendo eleita como aquela que ia liderar as insatisfações de alguns membros. E ela liga me pedindo a minha opinião. E ela disse, eu quero ir na sua casa porque eu quero ouvir sua opinião. E ali eu já comecei a orar, pedindo ao Senhor direcionamento. E eu lembro quando ela chegou, eu peguei um livro, que eu tenho um livro muito bom que eu já li, nós estudamos, na verdade, esse livro chamado O Amor, o Caminho para a Vitória. Eu vou até deixar aqui o link, se você quiser saber um pouquinho mais, também é um livro que eu acho que todo crente deveria ler, O Amor, o Caminho para a Vitória. Se eu não me engano é do... Agora eu esqueci, gente, não lembrei do nome dele, mas eu vou deixar direitinho para vocês quiserem, certo? E quando ela chegou, o que Deus tocou no meu coração é que eu pegasse o livro e desse para ela eu ler o livro. E eu disse, quando ela chegou, eu disse, olha, a minha opinião não vai fazer muita diferença. Porque você, na realidade, está procurando alguém para fortalecer o ponto de vista que você já tem a respeito da situação que está ocorrendo. O que eu poderia lhe aconselhar era você procurar seus líderes e falar da sua insatisfação para ele. Por quê? Porque quanto mais você ficar ouvindo pessoas, maior vai aumentar essa situação. E ela disse, não, eu não vou procurar, não tenho coragem. Depois, então, lê esse livro. E esse foi o nosso diálogo, foi muito curto, ela foi para casa e passou. E um tempo depois encontrei ela e eu perguntei, e aí, tá gostando do livro? Ela disse, maravilhoso. Obrigada por esse livro. Eu não quero adoecer, eu quero caminhar em amor. Então, quando eu e você não caminhamos em amor, nós adoecemos, tanto espiritualmente como fisicamente. Então, quando alguém chegar falando algo de alguém, pense só logo isso. Eu vou potencializar o mal, eu vou neutralizar, eu vou modificá-lo para o bem. Eu vou repassar, vou redistribuir isso que chegar até a mim. Eu vou estar potencializando, eu vou estar dizendo, olha, fulano de tal, mulher, eu soube disso de fulano de tal. Tu está sabendo da hoje? E às vezes contamos em detalhes. Podemos fazer como aquele homem que saiu e deixou os 2 falando, ou podemos ser como aquele que chamou o jovem para orar, que levou para uma reflexão. E aí ele diz, não levante suspeitas sobre quem quer que seja. Peça ao Senhor, me ajuda a guardar meu coração a não usar o achismo, achar que é isso. Fulano de tal separou. Foi ela que não prestou. Então, não, eu não vou colocar achismo aqui nessa situação. E nem vou passar para ninguém. Não vou potencializar o mal se alguém chegar. O mínimo aqui é neutralizar essa situação. Mas eu quero ser um agente do amor, eu quero caminhar em amor. Que foi a resposta que aquela mulher leu, que justamente esse livro, O Amor, o Caminho para a Vitória, fala justamente nisso. Você andar em amor, um dos benefícios é você ter uma saúde emocional e espiritual.
O achismo pode tornar verdade que você pode se tornar verdade no entender daquele que está ouvindo. Então, eu achei algo sobre alguém, aí eu partilho, aquela pessoa, ela não é verdade, é um achismo, mas aquele que ouviu tomou como verdade. Então, devemos ter muito cuidado. Então, o que passamos como suspeita para alguém, ele vai repassar, ou seja, vai redistribuir, vai potencializar como sendo verdade e não é. Então, que eu e você possa aprender a fazer o exercício do silêncio, da reflexão, do domínio da língua, deixar a línguazinha fechada, ouvido aberto para ouvir mais. Então, quando alguém chegar querendo falar algo sobre alguém, já coloca-se na mente, potencializar o mal, neutralizar ou vou modificar para o bem. Acredite, você será uma testemunha do amor de Deus. E, acima de tudo, caminhar em amor. Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Não estou dizendo aqui que caminhar em amor é passar a mão na cabeça do erro de algumas pessoas, mas tem coisas que não vale a pena nós conversarmos, não vale a pena passar avante. Até que é para terceiro. Se você tem algo sobre alguém, se você sabe algo de alguém, vá diretamente a ela. Um exemplo, se te incomodou a traição, alguém traiu, você não tem que estar repassando para outras pessoas. Não é tu estar sabendo que foi. Não, você vai diretamente para a pessoa. E é uma coisa que nós não temos coragem de fazer às vezes. E eu sempre digo, coragem na ausência do outro não é coragem, é covardia. Então, às vezes, nós falamos pelas costas daquela pessoa, mas na frente nunca vamos falar aquilo. Então, se eu acho algo de alguém, nós não queremos perder tempo, entre aspas, de ir até ela e perguntar, olha, isso é verdade? Eu vi isso, é verdade? Vá diretamente na fonte. Não vá para terceiro. Não jogue na cabeça das pessoas algo que você acha que é porque ela pode tomar como verdade. E aí você vai estar contaminando, vai estar redistribuindo e levando pessoas a potencializar o mal. Então, que possamos contar com a graça de Deus, que Deus nos ajude a guardar em sabedoria a nossa língua, os nossos lábios para a glória de Deus, porque o Senhor nos chamou para isso, vida e morte. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a preservar a nossa boca da maldade, pois no muito falar não falta transgressão, mas aquele que modera os lábios é prudente. Que eu e você nesse dia possamos refletir e dizer, Senhor, me ajuda a ser um homem e uma mulher prudente, pois a boca do justo, Provérbio 10 diz que ele produz sabedoria, mas a língua perversa, ela é uma destruição. E a Bíblia diz aqui em Provérbios 10 que ela será arrancada. Então, que Deus nos ajude a preservar a nossa boca da maldade e manter nossos lábios longe da falsidade. Porque muitas vezes nós falamos na ausência da pessoa algo, mas na frente é outra coisa. Conte com a graça de Deus, meu querido, minha querida. Ao ouvir algo sobre alguém, lembre-se, você tem 3 escolhas: potencializar, neutralizar ou modificar. Não levante em hipótese alguma suspeita sobre qualquer pessoa que seja. É na igreja, no trabalho, na escola, não. O achismo pode se tornar verdade no entender daquele que ouve. Então você achou isso e jogou, o outro vai entender como verdade. E aí mais um coraçãozinho contaminado fora seu. Conte com a graça de Deus para esse dia, para vigiar, controlar os seus lábios. Preserva a tua boca da maldade. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por tua palavra, por teus conselhos para a nossa vida no dia chamado hoje. Nos ajuda quando chegar alguém trazendo algo sobre alguém, principalmente uma calúnia, uma injustiça, um achismo, que nós possamos lembrar que nós temos 3 coisas para fazer: ou potencializar esse mal, ou neutralizar, ou modificá-la para o bem. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá sensatez para não levantar em hipótese alguma suspeita sobre qualquer pessoa. Nos ajuda, pois o achismo pode se tornar verdade na vida daquele que vai ouvir e ele vai repassar, vai redistribuir o mal ele vai estar potencializando o mal que eu redistribuí. Não quero ser um redistribuidor de maldade. Eu quero ser um agente do amor. Eu quero caminhar em amor. Eu quero ter saúde física e espiritual para a glória e honra do teu santo nome. Pai, muito obrigada. Que o Senhor seja com cada um de nós nesse dia chamado hoje. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo, com a tua casa em todo momento. Até a próxima reflexão.